Olá, aluna! Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de Física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Hoje nós vamos falar sobre potência, né? Ainda respondendo o exercício sobre potência, certo? Nós já tivemos uma aula, que foi a aula teórica sobre potência, fizemos já uma aula de exercícios, também sobre potência, e agora nós vamos para a segunda aula, né? Então, exercícios comentados 2, né? Sobre potência, ok? Bom, lembrando que potência é a grandeza física, né, relacionada à rapidez com que um trabalho ele será realizado. Tanto é que potência nós calculamos, né, como um trabalho sobre tempo. Certo? Além disso, a potência também pode ser calculada pelo produto, né, da força pela velocidade média e também levando em consideração ao ângulo, né, o cosseno do ângulo θ, que vai ser o ângulo aí de atuação dessa força. Certo? Tudo isso está na aula. Se você perdeu a aula, lá na plataforma Gonçalves Dias você vai encontrar essa e outras aulas, né? Caso você tenha perdido e se você também quiser relembrar o conteúdo, tá certo? Lá você vai encontrar muita coisa boa, tá ok? Então vamos à primeira questão, né, de hoje. Então a questão 1 fala o seguinte: a potência do motor de um veículo, movendo-se em trajetória retilínea horizontal, é dada por P igual a 2000 V, onde V é a velocidade. A equação horária do espaço do movimento é S igual a 20 mais 10T. As grandezas envolvidas são medidas em watts, metros e segundos. Nessas condições, a potência do motor é... Então, vamos lá. Então, o motor ele se move na trajetória retilínea, né? Uma trajetória retilínea. E essa trajetória retilínea, esse movimento, ele é dado por P igual a 2000 vezes V, certo? Onde V, a própria questão diz, né, que é velocidade. Pronto. E ele dá uma equação horária, né? S igual a 20 mais 10 vezes T, certo? Então, essa é uma equação horária do espaço. Então, ele quer saber ali, né, dentro das grandezas envolvidas, certo? Ele diz que a potência é dada em watts, o espaço é em metro e o tempo em segundos, ou seja, está trabalhando com unidades do sistema internacional. Então, pergunta-se qual é a potência do motor. Certo? Percebam que a potência ela tem uma dependência na questão. A potência ela tem uma dependência com a velocidade. Ou seja, estamos tratando essa potência como uma função. Nós temos a grandeza dependente, que é a potência, e a grandeza independente, que é a velocidade. Porém, essa velocidade ela também está atrelada aqui a uma função do espaço. Certo? Espaço é igual, né, o espaço percorrido é igual a 20 mais 10T. Então, essa segunda função que está aparecendo é a função do movimento uniforme, certo? Então, trata-se de um movimento uniforme. Só lembrar, ó, espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes tempo, certo? Então, trata-se de uma função do espaço. Tá ok? Então, ele quer saber na questão o seguinte, ele dá a potência, dá aí a função espaço, né? Então, ele pede a potência desse motor, né? Então, vamos lá. Então, aqui é o seguinte, né? Nós sabemos que é uma função do espaço, né? Movimento uniforme, porque eu tenho aqui, ó, o espaço em função do tempo, e isso vai nos dar aqui uma função do primeiro grau. Ok? Então, substituindo, né? Quer dizer, desculpa, fazendo uma relação entre os dois, o espaço inicial é 20 e a velocidade é 10. Ok? Então, eu tenho espaço 20 e velocidade 10.
Então, gente, bem aqui ele já está me dando a velocidade, né? Então, a velocidade deste movimento, né? A velocidade que nós vamos utilizar é de 10 metros por segundo. Então, basta fazer uma comparação da função horária que ele está me dando na questão com a função genérica, né? Que nós já encontramos aí diretamente quem é a velocidade. O que é que eu vou fazer com essa informação? Eu vou substituir na função da potência. Potência, no nosso caso, é 2.000 vezes o V. Esse V, no caso, é o 10, né? Então, potência vai ser igual. 2.000 eu vou logo fazer o seguinte. Eu vou transformar ele em potência de 10. É 2, ó, vezes 10 a terceira. É o mesmo que 2 vezes 1.000, dá 2.000. E a velocidade, substituindo, ó, a velocidade nós já vimos que é 10. Ok? Percebam como fica simples. Potência é igual a 2 vezes 10. 3 mais 1 vai dar 4. Então, a potência é de 2 vezes 10 a 4, a quarta, né? 2 elevado à quarta, quer dizer, 2 vezes 10 elevado à quarta, watts. Essa resposta você encontra lá na letra E. Então, primeira, né, questão 1, resposta à letra E. Ok? Questão muito simples. Certo? Talvez a potência do jeito que está aqui você não seja acostumado a ver, mas é muito simples, ela também pode vir representada como essas funções, tá ok? Que vai ter uma dependência com alguma coisa, nesse caso é a velocidade, certo? Porque potência é força vezes velocidade. Então trata-se aqui desse 2.000, se nós fôssemos traduzir, esse 2.000 poderia representar uma força, certo? Uma força de atuação em um corpo, tá ok? Então resposta, a letra E. 2 vezes 10 a quarta watts. Então vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte. Um elevador é puxado para cima por cabos de aço com velocidade constante de 0,5 metros por segundo. A potência mecânica transmitida pelos cabos é de 23 kW. Então, qual a força exercida pelos cabos? Ok? Então, essa é uma questão da Universidade Federal de Pernambuco. Ok? Questão bem simples também, né? Só prestar atenção. Então, para a questão 2, nós temos o seguinte. Ele diz que a velocidade constante, né, em que esse elevador ele é puxado, é de 0,5 metros por segundo. Ok? E a potência que foi transmitida através desses cabos é de 23 kW. Então, qual é a força exercida? Qual é a força exercida? Certo? Bom, gente, aqui não tem muito segredo também. Certo? Nós sabemos que potência é força vezes velocidade. Ok? Força vezes velocidade. Como ele não traz nenhum ângulo na questão, então a gente não trabalha com o cosseno do ângulo. Vamos trabalhar só com o produto da força com a velocidade. Nós queremos saber quem é a força que nós estamos interessados. Então, posso fazer aqui uma mudança, né, uma inversão, sem que a gente tenha que dividir ou multiplicar por algum valor. Então, essa força vai ser potência dividido pela velocidade. Ok? Então, potência dividido pela velocidade. A velocidade está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Certo? Então, a força vai ser igual ao quê? A potência que ele está nos dando aqui é de 23 kW. Certo? A unidade kilowatts, né, quando a gente fala 23 kg, é o mesmo que multiplicar por 1.000 para poder chegar em watts. Eu tenho que transformar de kilowatts para watts. Ok? Então, 23 kW é o mesmo que 23.000 watts. Pronto. Então, nós teremos aqui 23.000 dividido por 0,5. Ok?
Eu vou otimizar essa conta. Bem simples. Vamos fazer assim, ó. Então, F vai ser igual, ó, 23 vezes 10. Tem 3 zeros, né? Após o 23, então, vai ficar 23 vezes 10 a terceira, certo? Dividido por 5 vezes 10, tem um zero antes do 5. Então, fica menos 1. Se tem um zero antes do 5, é menos 1. Se tem 3 zeros após o 23, fica 10 a terceira positivo, certo? Então, nós otimizamos para poder ficar mais simples de nós visualizarmos aqui, ó. Então, eu posso fazer a seguinte divisão. 23 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5 dá 20. Para 23, fica faltando 3, ó. Certo? Aí eu coloco aqui um zero. Fica 30, né? 30 dividido por 5, aí ele traz uma vírgula para cá, dá 6. Porque 6 vezes 5 é 30. Neste caso, nós teremos, ó, 10 a terceira. Esse 10 a menos 1, ele vai subir 10 a primeira. 10 positivo, né? Então, vai ficar só 10 a mais 1. Era menos 1, fica mais 1, né? Então, F vai ser igual a 4,6 vezes 10, né? 3 mais 1 é 4, né? 10 a quarta newtons. Pronto. Questão 2, respondida, né? Resposta letra B. Resposta letra B. Questão muito simples, né? Uma questão de vestibular na Universidade Federal, né, de Pernambuco. E veja que é uma questão muito simples. Basta fazer a substituição dos valores, não é? Dentro da equação da potência, né? Potência igual a força vezes velocidade, certo? E o valor, né, o resultado, ele aparece aí espontaneamente, logicamente que fazendo as continhas todas certinhas, tá ok? Então, resposta letra B. Questão também muito fácil. Vamos para a questão 3. Na questão 3, diz o seguinte. Uma máquina tem potência útil de 2,5 kW. Um corpo de massa M com velocidade vertical, né, de módulo 5 metros por segundo, certo? No local onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, né? Então, o valor da massa, né, de M em quilogramas aí tem as alternativas, né? Então, a questão 3, colocando os dados, é o seguinte, né? Ele diz que a máquina tem potência útil de 2,5 kW, né? Já fazendo a transformação, né, de kilowatts para watts, dá 2,5 vezes 10 a terceira watts, né? E ergue um corpo de massa M, que é a massa que nós queremos calcular, ok? Com uma velocidade de 5 metros por segundo, no local onde a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, tá ok? Então, esses são os dados da questão, já fazendo a transformação, né, que é necessário, ok? Então, nós sabemos que potência é força vezes a velocidade. A velocidade nós já temos, certo? Velocidade nós já temos. Neste caso, nós vamos ter que utilizar a força, que vai ser a força-peso, ok? Tratamos de gravidade, o movimento é o movimento vertical, então vamos utilizar a força como força-peso. Então ficará como? Que potência, neste caso, vai ser peso vezes a velocidade, certo? Lembrando que força e peso, eles têm a mesma dimensão física, não é? O peso é uma força, ok? Então vamos lá, né? Potência, peso, nós sabemos que é massa vezes gravidade, vezes a velocidade, tá ok? Fazendo uma inversãozinha, ó, massa vezes gravidade vezes velocidade é igual a potência, não é isso? Vou fazer o seguinte, massa vezes gravidade, eu vou passar para o outro lado.
está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? Então, massa vai ser igual potência, gravidade vezes velocidade, ok? Então, massa vai ser igual, vamos substituir os dados, né? A potência é 2,5 vezes 10 elevado à terceira. Então, 2,5 vezes 10 à terceira, né? A gravidade é 10 e a velocidade é 5. Ok? Então, esses são os dados, né, que já foram substituídos. Então, a massa vai ser igual a quanto? Ok? Perceba aqui o seguinte, eu tenho 2,5 dividido por 5. Para facilitar minha vida, eu vou tirar um 10 aqui do 10 à terceira. Vai ficar assim, ó. 2,5 vezes 10 vezes 10 ao quadrado. Eu tirei um 10 lá do 10 à terceira. Isso sobre, né, 5 vezes 10. Ok? Então, fazendo 2,5 vezes 10, isso vai ser igual a 25. Então, 2,5, né, multiplicado por 10 é 25. Fica 25, 10 ao quadrado, 5 vezes 10. Ok? 25 dividido por 5, né? Fazendo essa divisão aqui, ó, 25 por 5, e isso vai ser igual a 5, né? Vezes 10 ao quadrado. Esse 10, né, ele sobe, né, e fica com o valor invertido, né, do expoente. Então, fica menos 1. Né? Então, a massa é de 5 vezes 10. 2 menos 1 é igual a 1. Né? 5 vezes 10 é 50, no caso, quilogramas. Né? 50 quilos. Tá ok? Então, no exercício 3, né, a resposta é 50 quilos. Então, a resposta é a letra B. Ok? Resposta a letra B. Tá ok? Então, questão fácil, uma questão simples, ok? Vamos logo para a questão 4. Na questão 4 diz o seguinte: um objeto é empurrado por uma força de intensidade 100 newtons, que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. Sabendo que a velocidade do objeto durante a atuação da força é de 2 metros por segundo. Determine a potência média desenvolvida. Certo? Então, pegando os dados da questão 4, nós vamos ter o seguinte. Né? O objeto ele é empurrado por uma força de intensidade 100 newtons. Ok? Então, vou colocar aqui um objeto qualquer. Então, ele é empurrado por uma força de 100 newtons que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. Então, ele forma este ângulo de 60 graus. Né? Então, a força aqui é 100 newtons. Né? Vamos colocar a força F de 100 newtons. Pronto. Sabendo que a velocidade, não é, que o objeto ele vai exercer é de 2 metros por segundo, então determine a potência média. Certo? Então, potência é força vezes a velocidade vezes o cosseno do ângulo. No caso, nós estamos trabalhando com cosseno de 60, então a potência vai ser igual a 100 vezes 2 vezes o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus é o mesmo que o seno de 30. Ok? Então, a potência ele vai ser igual a 200 vezes cosseno de 60, é o mesmo seno de 30, que vai dar meio. Ok? Então, é 200, né, multiplicado por meio, né, por 0,5, ou 200 dividido por 2. Neste caso, a potência vai ser igual a 200 dividido por 2, vai dar 100 watts. Ok? Então, 100 watts, resposta à letra B. Então, com esta questão, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.